noite. O áudio tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô sem fone, só para eu saber se o áudio tá saindo legal aí. Beleza, boa noite, obrigada. Maravilha. Vou dar uns 2 minutinhos aí para todo mundo ir entrando. As notificações chegando no Instagram para todo mundo vir para cá conversar com a gente. Ai, ai. Boa noite, boa noite. Mais um minutinho aí. Todo mundo com papel e caneta na mão para anotar tudo que a gente vai falar daqui. Anotem também as dicas para vocês irem me passando, para a gente ir trocando ideia. Não sei se todo mundo pensou no tema aí, mas acho que vale a pena a gente conversar sobre o assunto e vocês também me falarem, né? Para a gente dividir aqui com o resto da galera que vai estar online as soluções que vocês também usam no dia a dia de vocês. Bom, acho que já está na hora aí, vamos começar para otimizar o nosso tempo. E quem entrar na hora, quem entrou na hora, ser privilegiado. Bom, boa noite para todo mundo. Como vocês já sabem, eu sou a Paula Coutinho e hoje a gente vai fazer aqui, vai transmitir, vai gravar mais um episódio da sequência de lives que é inspirada, né, no nosso projeto Escola de Negócios para Floriculturas. E hoje o nosso tema é sobre soluções para lidar com os altos preços das flores. Olá, Helena. Bom, semana passada, não sei se todo mundo que está aqui viu, eu fiz um stories que gerou aí um certo movimento, um certo rebuliço, e não foi porque eu sou blogueira, e sim porque acabou tocando num ponto de dor que não, todos nós temos em comum, né? O preço do nosso principal insumo, que são as flores de corte. E aqui a gente vai focar muito, vai falar muito nas flores de corte, mas eu acredito que dá para poder levar isso também para as flores de vaso, para suculentas, enfim, dá para a gente trocar essa ideia aí. Como vocês viram lá no story que eu fiz, eu realizei uma compra, né, no meu fornecedor, tirei uma foto lá do meu carrinho, coloquei no cantinho superior a foto também do meu extrato de compra, né, do total da minha compra. E como vocês viram, eu paguei R$ 450,80. E eu contabilizei, eu guardei essa notinha, eu comprei exatamente 10 pacotes com esse valor que eu falei para vocês. E aí, pensando nesse assunto, depois de responder mais de 50, 60 respostas que eu tive ali, de trocar uma ideia com mais de 60 pessoas que responderam esse story, eu fui dar uma futucada nos meus arquivos de controle de caixa, nas conversas do WhatsApp, que é por onde eu faço os meus pedidos de flores, e eu percebi o seguinte, né? Tirei essa anotação de lá. Há quase 4 meses aí, exatamente em 5 de janeiro desse ano, de 2022, eu fiz uma compra de 30 pacotes
e paguei o total de R$ 505,20. Olha que loucura isso aí, né? Eu comprei 20 pacotes a mais do que em maio, agora, na semana passada, e paguei só R$ 54,40 a mais. Ou seja, fazendo um cálculo super simples aí, sem dividir os tipos de flores e as suas quantidades em cada pacote e valor específico, eu fiz uma conta, uma matemática simples. Eu peguei o valor de 450,80 e dividi pelos 10 pacotes, e peguei o valor de R$ 505 lá de janeiro e 20 centavos e dividi por 30 pacotes. E o resultado que eu cheguei foi, em janeiro eu paguei R$ 16,84 por cada pacote. E agora em maio eu paguei exatamente R$ 45,08 por cada pacote. É uma doideira, né? Dá para ver aí que são quase 3 vezes a mais por pacote eu paguei, um pouco menos aí. E a grande questão em cima disso é como que a gente faz para sobreviver tendo uma floricultura lucrativa em meio a esse período de alta das flores de corte. A Helena está falando aí, a Austromélia eu pagava R$ 8 e agora estou pagando R$ 40. Exatamente isso. Exatamente isso. Eu paguei nesse dia e na sexta-feira passada R$ 49,90 no pacote de astromélia. Então dá para ver, só pela astromélia dá para ver a grande diferença aí, a proporção que a coisa tá. E aí tem essa questão, como que a gente faz para se virar? Que soluções que a gente pode adotar no nosso negócio de flores para tentar lidar com a alta nesses preços? Nolita Buquês, rosas vermelhas já estão 130. Sim, eu paguei nas rosas amarelas, nessa fatura aí de 450, exatamente 130, 121 reais. Rosa amarela, nem chego perto das vermelhas. Pois é, Dia dos Namorados sobe mais. Então, vamos tratar exatamente dessa questão do período também aí. Só fazendo um parênteses interessante, eu fiz essa anotação aqui para não esquecer. Todos esses números que eu passei para vocês fazem parte das minhas planilhas, dos arquivos que eu armazeno sobre o meu negócio de flores. Então, assim, gente, isso ajuda muito a gente tomar decisões, a gente verificar esses dados para poder saber a quantas anda o nosso negócio. Lá bem no começo, eu fazia de uma forma muito superficial e não tinha muita noção disso. Mas de uns anos para cá, a coisa se intensificou. Eu anoto absolutamente tudo, eu registro absolutamente tudo. Então, se você não faz isso, você precisa começar imediatamente. Os dados são atualmente uma poderosa ferramenta para você avaliar o seu negócio e principalmente tomar decisões. Acredito que, cadê? Dia das Mães eu paguei 80, Astromélia, semana do Dia das Mães eu paguei 80. Que isso? O pacote agora está custando R$ 80 no pacote de Astromélia. Esse é inédito para mim. Eu acredito que reduzir a quantidade de flor por produto da loja. Pois é, Damásio, Lucas, a gente vai falar disso daqui a pouco. Eu anotei essa solução aí, tá dentro das coisas que eu anotei. Vai subir mais no Dia dos Namorados, vai estar 150 a 180. Eu ainda não recebi, exato, usando mais opções de chocolates, exato, fazer kits, né? É uma das soluções. Eu ainda não recebi a tabela do Dia dos Namorados, até perguntei para o meu fornecedor hoje. Ela me falou que vai me passar isso amanhã, então eu vou tomar um susto amanhã, mas eu imagino que não vai ser muito diferente, talvez até subir um pouco mais do que eu já estou pagando. Mas enfim, sobre os dados, gente, é isso. Anotem, vocês precisam ter dados, vocês precisam ter informações do passado, vocês precisam poder olhar para trás do negócio de vocês e ter essas informações para conseguir tomar decisões em cima disso, ok? Então tá. Voltando aí para o tema principal, eu reuni algumas informações, eu fiz algumas pesquisas e eu deixei aqui anotado soluções para que a gente possa lidar com o aumento de valor substancial, né, para não dizer assustador, em nosso estoque de flores de corte. Alguém falou mais alguma coisa aqui. A flor aqui vai ser somente o charme do... Exatamente, exatamente.
Eu fotografei hoje minha coleção do Dia dos Namorados e a flor está sendo assim, um detalhe que está passando ali, tá se fazendo de presente. Afinal de contas, eu tenho uma floricultura, mas eu estou dando bastante importância para os kits. Então, vamos lá. Só para contextualizar o que a gente vai falar aqui hoje e as soluções, todos os anos a gente observa um movimento nessa época do ano, que dura de 2 semanas, mais ou menos aí, antes do Dia dos Mães, do Dia das Mães, e segue até 2 semanas após o Dia dos Namorados, com uma variação de preços das flores de corte em algo em torno de 2 vezes até 5 vezes a mais do que o preço normal. Karina, estou comprando só as flores mais baratas. Tem uns 2 meses que não compro astromélia. Eu devo ter mais ou menos 2 meses que não compro lírios. Bem antes do Dia das Mães, teve uma muvuca em relação aos lírios, que o pacote passou de 40, 45, R$ 50 para 100, R$ 120. Eu simplesmente, eles não existem. Se você for lá no feed da Vila Flores, tem exatamente isso aí, 2 a 3 meses que o lírio não aparece por lá, porque definitivamente não tem como. Então, alguns fatores aí, depois dessa contextualização que eu fiz, alguns fatores que estão tornando esse mesmo período de 2022 diferente, um pouco diferente dos anos anteriores, são exatamente quatro aqui que eu anotei. A gente está deixando para trás todas as proibições relacionadas à pandemia, ou seja, as festas, as grandes festas, né, que estavam pequenininhas ou nem acontecendo, estão voltando com tudo. Muitos negócios de flores não resistiram aos 2 anos de pandemia e encerraram suas atividades. Por outro lado, a gente tem alguns negócios menores, um número considerável aí de negócios menores de flores sendo iniciados, inclusive dentro de casa. E, principalmente, o país está passando por um momento de inflação bastante alto. Para vocês terem noção, eu peguei esse dado no Google ali, né, me ajudou nessa pesquisa. Em abril, a gente teve o maior índice de inflação dos últimos 26 anos. Vocês imaginam o que isso provoca em absolutamente todos os produtos que a gente consome, todos os insumos que a gente usa, e não seria diferente com as flores de corte. Sendo assim, né, com esses dados aí, existem, né, motivos suficientes para uma explosão na demanda, que são as grandes festas, que são as festas retornando com tudo. Temos motivos para a produção em baixa, devido a um histórico aí dos últimos 2 anos de festas, de próprio consumo das floriculturas estarem menor. Então, a produção, eu acredito que a produção deu uma reduzida, né, até para não haver perda. E a gente tem motivo de sobra para uma tremenda bagunça nos preços. Boa noite. Bom, diante disso, a gente pode seguir aí para as soluções que eu anotei. Eu acabei organizando essas soluções em tópicos grandes, né, macrotópicos, e subtópicos para poder facilitar aqui o que a gente for falando. O primeiro tópico que eu anotei foi em relação ao estoque. E aí, a primeira solução dentro desse tópico estoque foi, eu coloquei aqui, fugir das armadilhas de flores que mais sofrem variação de valor. Então, a gente já até começou a falar do assunto aqui. Ao meu ver, existem aí algumas flores de corte que são um tanto quanto vilãs na nossa produção do buquê, enfim, dos arranjos e etc. As rosas, não dá para esconder, algumas mais, outras menos, né? Varia também pelo centímetro da rosa. A rosa de 40 acaba sendo um pouco mais barata do que a rosa de 60 e do que a de 50. A astromélia também está saindo como uma grande vilã desse filme aí, né? Tá como uma grande vilã de Hollywood, da novela das 8. O Lisianthus, eu tenho percebido também um valor um tanto quanto alto. Semana passada eu tinha feito pedido do Lisianthus branco,
mas eu acabei não pegando porque definitivamente não tinha o menor sentido e não tinha nenhuma exigência dentro dos meus pedidos ali em relação ao lisiantes. O lírio, como eu já falei antes, tem mais ou menos 2 a 3 meses que não entra dentro do meu estoque ali, não é fotografado, não aparece no feed da Vila Flores. Então, eu acho que a gente tem que fugir das flores que mais sofrem variação de valor, que alcançam picos aí de 5 vezes a 6 vezes, né, de aumento nesse valor. Então, a gente tem que sair correndo. Acho que pelo que alguns falaram aí, isso já está bem dentro da mentalidade de todo mundo. Outra solução, realizar uma boa compra negociando valores e formas de pagamento. Fazer esse dinheiro circular, ter um caixa, ter uma reserva para fazer essa compra, às vezes à vista, ou às vezes num formato de pagamento que a gente consiga vender e usar o dinheiro da venda para pagar. Toda essa organização na hora de comprar, na hora de garantir o seu estoque, com certeza faz muita diferença. é, Nessa como solução aí para poder fugir desse rombo que o preço das flores em alta deixa no nosso orçamento. Então, eu não sei se é muito comum vocês fazerem isso, mas eu acho que todo empresário acaba dando uma negociada com o fornecedor, acaba tendo alguma margem aí de negociação. Eu imagino que para algumas regiões, algumas cidades um pouco mais distante dos centros de produção e de distribuição, devem sofrer um pouco mais nessa situação da negociação, porque existem também fornecedores, né, intermediadores que abusam do fato de serem únicos, né, de serem, por exemplo, tem uma cidadezinha lá menor e só tem um fornecedor. E existem 2, 3, 4 pessoas, floriculturas, negócios, pequenos ou grandes negócios, decoradores que trabalham com flores. Então, precisam daquele fornecedor para poder sobreviver. Então, acaba que a margem de negociação, dependendo da pessoa que está por trás desse negócio, desse fornecedor único, ele acaba abusando do fato dele ser único. Então, essa solução aqui de negociar e tentar conseguir formas de pagamentos facilitadas para que sejam feitas após a venda, né, dos produtos, definitivamente acaba sendo prejudicada. Mas é uma solução que eu acho que alguns conseguem adotar dentro dos seus negócios. Outra solução que eu anotei aqui é controlar o estoque para driblar compras desnecessárias. Isso também vai variar muito de acordo com a quantidade de caminhões que chegam aí para o seu fornecedor, né, na sua cidade. Por exemplo, o fornecedor que eu usei grande parte da existência da Vila Flores, são 9 anos, eu acho que durante 4, 5 anos, eu usava um fornecedor que só tinha um caminhão por semana. Ele só trazia um caminhão grande, bastante carregado por semana, vindo de São Paulo, e algumas mercadorias também que são produzidas aqui no estado, desciam para esse fornecedor também uma vez por semana. Então, isso acabava, me deixando um pouco restrita na questão de conseguir flores extras para o caso de eu não pedir, não realizar um pedido que fosse muito grande. Atualmente, de 4 a 3 anos para cá, eu acho que mais três, exatamente. Eu estou trabalhando com um outro fornecedor que tem caminhão 2 vezes por semana. Então, isso me deixa com uma tranquilidade um pouco maior em relação ao meu estoque. Não tão grande, porque, por exemplo, agora, como está com essa alta de preço, eles não estão trazendo muita coisa sobrando. Então, você precisa pedir, você precisa se antecipar, realizar o seu pedido para poder garantir que você vai ter estoque. Então, não dá também para dormir no ponto, né? Então, assim, tendo 2 vezes por semana garantido que um caminhão novinho chega, eu consigo ter 2 pedidos por semana. Então, eu consigo aí controlar o meu estoque para driblar compras desnecessárias, para não trazer uma quantidade maior do que eu vou
usar naquele período ali da semana. Outra solução é monitorar o armazenamento para ter perda quase zero de insumos. E eu tenho plena noção, até por muitas conversas que eu tenho por mensagem ali no privado com alguns de vocês, que existe uma dificuldade muito grande em relação a esse monitoramento, né? Esse armazenamento, para poder conseguir alcançar essa perda zero ou quase zero, ou mais próximo de zero de insumos. Então, assim, com um pacote de rosas custando R$ 120, não dá, não tem o menor sentido, não existe a menor possibilidade de você perder uma rosa sequer daquela. Então, e isso serve para as outras flores também. Então, assim, monitorar o seu armazenamento, ter cuidado para estar tudo tampadinho, tudo certinho dentro dos baldes, não estar encostando na lateral, para não queimar a flor, para não molhar, para não ficar úmida, para não estragar, para não apodrecer, para não perder uma flor sequer. Eu sei que às vezes é um tanto quanto complicado realizar esse monitoramento, porque dentro da função ali do dono do negócio de flores, a gente tem 1 milhão de funções, né? Nem todo mundo tem ajuda aí disponível, então a gente precisa se dividir em muitas funções ao longo do nosso dia, da nossa semana e do nosso mês. Exato, Damásio, Lucas. Eu acho que Damásio é seu sobrenome, né? Eu vou começar a te chamar de Lucas, acho que tá ao contrário. Eu particularmente vejo todos os dias. Pois é, eu também. Eu criei esse hábito já tem bastante tempo. Quando eu tinha loja, eu tinha lá 2 funcionárias que ficavam monitorando isso para mim, eu não precisava me preocupar. Mas desde que eu fechei a loja e passei para o ateliê, primeiro numa sala, num prédio comercial, e depois para dentro da minha casa, dentro de casa é mais fácil ainda, né? Se eu quiser, eu levanto aqui agora. Tô vendo um filme, tô vendo Netflix, eu paro, vou lá e dou uma olhada para ver se está tudo certo. Então, isso facilita também, né? São mais horas no dia trabalhando. Complicado, mas a gente vai fazendo isso aí. Mas esse monitoramento dentro da sua câmara fria, dentro do seu freezer, é muito importante. Um dia sequer que você passa sem monitorar isso, você pode perder 1, 4, 6, 8 flores, e isso pode trazer um prejuízo enorme para você, porque você não perde só o valor daquela flor, vamos dizer, a rosa custou R$ 5, eu perdi R$ 5. Não, você perdeu a possibilidade de vender aquela rosa por um preço maior, então você perdeu o valor daquela rosa, você perdeu o seu lucro cessante, como a gente costuma dizer no direito, que foi a possibilidade de ganhar, né, de lucrar com aquilo ali, com aquele insumo. Existe também a situação das pessoas que ainda não têm um freezer para poder armazenar. Eu acredito que seja minoria, mas eu sempre bato nessa tecla. Uma das primeiras coisas que você precisa garantir para poder trabalhar com flores é um freezer, por menor que ele seja. Eu, por exemplo, uso 2 aqui, que são de um tamanho pequeno, tá? É uma porta só, é horizontal. Quem tiver curiosidade pode me mandar mensagem em inbox que eu mando qual que é o modelo, mas ele me serve super bem e cabe tudo que precisa dentro aí desse intervalo de tempo que eu tenho para buscar as flores durante uma semana. Então, tem gente que não trabalha ainda com um freezer, precisa, gente, essencial, principalmente para esse tópico aqui, para essa solução, para você definitivamente não perder as suas flores. Meu sonho é uma câmara fria. Ah, aí a gente está falando de outro esquema. Imagina você só abrir a portinha lá da sua câmara fria, entrar andando sem ter que se jogar, mergulhar dentro do freezer para poder pegar alguma coisa. Com certeza, eu imagino que deve ser o sonho de todo dono de floricultura, de todo dono de negócio de flores. Seguindo aqui, dentro das soluções, eu tenho um outro tópico aqui com os seus subtópicos, que é a tabela. Dentro da tabela, eu notei aqui mais 4 subtópicos para poder, com soluções para poder lidar aí com as altas dos preços.
Primeiro de tudo, evitar modelos fixos de buquês. Quando você coloca na sua tabela, na sua estante, na sua vitrine, no feed da sua rede social, um modelo que leva, por exemplo, vou citar aí o mais comum, 12 rosas, você fica definitivamente atrelado com aquilo ali e você precisa entregar para o seu cliente aquilo que você prometeu. Então, eu particularmente já tenho, acredito que algo em torno de 5 anos que aliás, eu sempre evitei desde o começo da Vila Flores, mas de 5 anos para cá isso ficou muito forte. Eu definitivamente não faço buquê de flor única. A pessoa pergunta, você faz buquê de uma flor só? Não, não faço, são todos mix de flores. Então já é uma coisa que eu defino, e aí, se o cliente tiver interesse em ter o meu produto, é dessa forma, mas se ele quiser, da forma que ele está imaginando, enfim, desejando, que é, por exemplo, o buquê de 12 rosas, eu até indico outro colega que faça, enfim, deixo o barco girar aí. Mas uma solução para você evitar essa alta de preços dentro do tópico de tabela é evitar modelos fixos de buquês, para você não ter que ter um estoque amarrado atrelado àquilo ali e ter que obedecer o que está escrito, o que está disposto ali, independente do valor das flores. Imagina, com rosas, um pacote a R$ 130, você fazer um buquê de 12 rosas, você literalmente joga sua margem de lucro, no lixo, né? Outra solução aí dentro de tabela, privilegiar o mix de flores, assim você consegue misturar flores mais caras com flores mais em conta. Como eu já falei antes, já é uma postura que eu adoto há 5 anos, pelo menos. Todos os meus buquês, independente do tamanho, eles são mix de flores. Então, isso me dá uma tranquilidade, mix de flores produzidos com o estoque de flores e cores do dia. Eu sempre falo essa frase para o meu cliente para ele ficar atento e ciente de que ele vai receber um produto que ele escolheu o tamanho, vai obedecer uma quantidade de hastes, mas o mix de flores vai ser o mix de flores e cores vai ser obedecido de acordo com o estoque do dia. Então, assim, eu consigo fazer uma mescla muito boa de produtos que estão com um preço menor com produtos que estão com um preço maior. E isso me ajuda a ficar mais fiel ali à margem de lucro que eu imaginei na minha tabela, que eu imaginei para o meu negócio, que faz o meu negócio ter um ponto de equilíbrio, que faz o meu negócio ser lucrativo. Então, você privilegiar o mix de flores, quem ainda não faz isso, eu sugiro fortemente que comece amanhã a inserir na sua tabela um produto com mix de flores e depois vai deixando isso tomar conta, claro, de acordo com o que você gosta, de acordo com a forma que você quer trabalhar. Outro ponto, outra solução aí dentro de tabela, destacar os kits e colocar flores junto de outros produtos que não possuem variação de valor na mesma época. Foi como o colega falou aí anteriormente. Vamos privilegiar os chocolates, vamos privilegiar os parceiros que fazem produtos artesanais, vamos privilegiar as garrafas de vinho, de espumante, vamos privilegiar cestas de café da manhã, enfim, vamos, nesse momento em que as flores estão com uma alta, passando por um momento de alta absurda, nada mais justo do que a gente privilegiar aqueles kits, aqueles combos, seja lá como você nomeia aí no seu negócio, é, aquelas situações em que as flores se destacam, mas entram como um participante, um coadjuvante junto com os outros produtos. Então, alguém falou alguma coisa aqui. Conceição, concordo plenamente com o mix de flores. Exato.
Acredito que você já faça isso aí no seu negócio e tá certíssima. Por exemplo, num momento desse de alta, né, de flores, é muito comum a pessoa, o cliente, me abordar para pedir o meu, as minhas tabelas e eu já, pum, jogar logo ali de cara para ela primeiro dar uma olhada na tabela onde tem os kits que mais saem. Eu fiz uma tabelinha onde eu coloquei lá os mais vendidos. Só por aí já chama a atenção do cliente, né? E deixei lá disponível para os clientes darem uma olhada em 5 kits que são os que mais saem. E todos eles tem flores, né? Afinal de contas, como eu falei antes, eu sou dona de um negócio de flores, eu tenho uma floricultura, então as flores precisam estar presentes, na minha opinião, mas eu também tenho outros produtos que não estão passando por uma variação de preço tão louca como a gente está vivendo com as flores. Karina, estamos na transição para o buquê de flores mistas aqui também. Pois bem, eu acredito que esse é o futuro do nosso negócio. Eu não acho que a gente vai deixar de ter os buquês que são de flor, que são de quase que eu parei aqui a gravação, gente. A gente não vai deixar de ter os buquês de flores únicas, não vão deixar de existir nunca. Mas eu acho que nada mais justo com a nossa produção, com o nosso estoque, com a nossa tabela, com a nossa precificação, com o nosso negócio, para eles continuar a ser lucrativo, o uso dos buquês de flores mistas, certo? Outro tópico aqui que eu coloquei, outra solução dentro do tópico tabela, outro subtópico, né? Cortar ou pelo menos suspender das tabelas aqueles produtos que não estejam sendo viáveis naquele momento. Então, assim, um tempo atrás, na verdade, eu percebi que o mini buquê, ele estava saindo muito sozinho. E apesar dele ser um produto lucrativo, ele, bem lucrativo, na verdade, ele estava se mostrando ali um vilão no meu controle de caixa, porque ele estava jogando o meu ticket médio lá embaixo. E aí eu falei, quer saber? Acabou o mini buquê. Cortei o mini buquê. Acho que deve ter aí, acho que foi no começo do ano, foi na virada do ano que eu fiz isso. Cortei o mini buquê, deixei o mini buquê só dentro dos kits. Então tem mini buquê com chocolate, tem mini buquê com Ferrero Rocher, tem mini buquê com espumante, mas não tem mais mini buquê sozinho. Então isso jogou o meu ticket médio lá para cima. Usando esse exemplo, eu acho que num momento que a gente passa por uma transição aí, por um pico, né, por uma alta no preço das flores de corte, nada mais justo do que a gente eliminar, do que a gente suspender aqueles produtos que não estão sendo viáveis, né, de serem vendidos, que não estão sendo lucrativos, que não estão obedecendo à margem de lucro que a gente quer para o nosso negócio. Então, você pode suspender, e se alguém perguntar, você dá uma explicação. Acho que não é um problema explicar para o cliente, né? Mas, enfim, eu acho que é uma solução bastante interessante. E aí, para todas essas coisas funcionarem, essas coisas que eu falei anteriormente, a gente segue aqui para o último tópico, com os seus 4 subtópicos também. Não foi planejado, mas todos os tópicos tiveram 4 subtópicos. Vem a questão do financeiro, vem a questão da gestão financeira do seu negócio. Para que você faça tudo aquilo de antes, você precisa do seu financeiro em dia. Então, eu coloquei aqui também 4 subtópicos, 4 soluções dentro da parte da gestão financeira que vão te ajudar a sobreviver nesse período aí de alta das flores de corte. Manter um controle dos custos, né? Compra após compra, toda semana ou todo mês, para que possíveis ajustes sejam feitos. Isso diz muito respeito ali, por exemplo, a cortar ou suspender produtos, enfim. É muito importante que você faça sua compra
né? Algumas pessoas compram uma vez por semana, outras pessoas compram mais de uma vez por semana. Então, você vai lá, joga aquilo lá na sua planilha de controle, né? De caixa. Dentro da minha planilha de controle de caixa, eu tenho uma subplanilha ali, uma aba, para eu anotar os meus custos do mês. Então, dali eu consigo puxar as minhas notinhas e puxo junto com o meu pedido de flores lá no meu histórico de conversa com o meu fornecedor, que é por lá que eu faço meu pedido. Então, eu consigo ficar monitorando isso, consigo manter um controle nessas compras, né, nesse custo toda semana. Eu faço esse controle toda semana e depois eu olho no mês como é que foi, faço esse monitoramento. Então, você precisa, como eu falei lá em cima, lá no começo da live, você precisa ter os seus dados todos anotados, porque a partir deles você vai conseguir comparar e tomar decisões importantes para o seu negócio, decisões, às vezes, de sobrevivência mesmo. Outra solução dentro da gestão financeira, para você resistir aí, floricultura, Maria Flor, perdi muito, boa noite. Perdeu quase 40 minutos aí, mas não fique chateada, porque eu vou deixar gravado, como eu sempre faço, então você vai conseguir assistir depois, tá? Mas fica aí para não perder o restinho que tá bacana. A gente está falando aí dentro do tópico do financeiro das soluções. Vamos lá. Segunda solução dentro da gestão financeira para você sobreviver aí nessa alta dos preços. Rever constantemente o seu planejamento para não ser pego de surpresa. Boa noite, Camila. Pois bem, diz respeito, está muito ligado aí com isso que eu falei anteriormente. Anotar tudo para você poder fazer o controle, para você poder passar o olho, para você poder comparar, para você poder rever tudo que você anotou, para você checar o planejamento que você fez para aquele mês, para aquele trimestre, para aquele semestre, para aquele ano e perceber se o seu planejamento está fazendo sentido. Poxa, tô batendo minha meta? Tá, beleza, maneiro, tô batendo minha meta, maravilha, que delícia, que felicidade. Mas eu tô batendo a minha meta a que preço, né? Eu tô pagando o tanto que eu me planejei para pagar nos meus insumos? Então, isso faz muita diferença, isso faz parte de uma revisão dentro do planejamento. Ana Lu Floricultura, uma ideia que aplico na loja é sempre em datas comemorativas fazer um lançamento de um arranjo ou buquê, tornando o carro-chefe para a semana desejada. O legal é que o lucro é certo. Exatamente, Ana Lu. Inclusive, refazendo a propaganda, eu tenho ali um passo a passo, tá até no meu link da bio ali, do nosso site lá da Escola de Negócios para a Floricultura. Eu tenho um passo a passo para você criar a sua coleção para a data comemorativa. Porque eu defendo muito isso, inclusive, se eu não me engano, sexta-feira passada, saiu um artigo no blog, no nosso blog lá, falando sobre os benefícios de você criar uma coleção para sua data comemorativa. E aí você pode fazer como a Ana Lu, criar um produto que vai ser o carro-chefe, ou de fato criar uma coleção ali. Eu me ensino nesse passo a passo a você fazer exatamente tudo isso, ok? Mas está certíssima, Ana Lu. Super dentro das soluções aqui, fazer, em se tratando de data comemorativa e até fora dela, você fazer um controle da sua tabela e você jogar produtos para cima do seu cliente para serem um carro-chefe e produtos que vão garantir a sua lucratividade, o seu ponto de equilíbrio com uma precificação bacana, enfim, para deixar o seu negócio lá em cima. Terceira solução dentro do tópico de financeiro, de gestão financeira, elevar o ticket médio de compra dos seus clientes. Pois bem, dei o exemplo aí do mini buquê, né, que eu falei anteriormente, que eu tirei da tabela porque ele jogava o meu ticket médio lá para baixo. Quando você eleva o ticket médio do seu cliente, né, das compras que os seus clientes fazem,
você acaba ficando com uma margem um pouco maior, acaba ficando com mais dinheiro em caixa para poder fazer esse dinheiro girar e conseguir, por exemplo, catar um pouco desse dinheiro e levar lá para negociação com o seu fornecedor, que foi uma solução que eu falei lá em cima, em se tratando de estoque. Então, elevar o ticket médio das compras dos seus clientes é extremamente benéfico. Claro que, e aí eu jogo para o último tópico aqui que eu anotei dentro de gestão financeira, última solução, ficar de olho na sua precificação, né? Ficar de olho na precificação dos seus produtos. Pois bem, não adianta você elevar o ticket, não adianta você fazer nada disso que eu falei, por isso que está por último, se você não ficar de olho na precificação dos seus produtos. Você precisa acompanhar, você precisa refazer a precificação dos seus produtos de tempos em tempos. Mais ou menos uma vez por trimestre, se não for menos que isso, eu me jogo ali na, na precificação, eu faço uma revisão, né? Eu fico de olho na minha precificação, a quantas anda a precificação da minha tabela, para não perder o fio da meada e não ficar trocando seis meia dúzia. É nosso trabalho, a gente não está aqui para ficar vendendo, mas na verdade a gente não está vendendo, a gente está trocando dinheiro por um produto e não está ficando nada no nosso bolso, a gente não está tendo lucro. Então, para isso, a precificação é super importante. Elaina, esse seu planejamento da coleção me ajudou muito para o Dia das Mães, mesmo estando em cima da hora. Obrigado. Obrigado, Maria. Eu sou Paula. Maria é quem fala com todo mundo lá pelo WhatsApp. Eu não sei se eu sou Maria, mas enfim, eu sou Paula. É, Massa, Elana, fico muito feliz. Inclusive, depois quero o seu depoimento, porque é muito importante. Eu vou te chamar lá no inbox para a gente trocar uma ideia, se você puder me mandar um oi lá para ficar registrado. Eu colho sempre os depoimentos de vocês quando vocês passam por alguns dos nossos cursos, porque é muito interessante ver, ter noção da forma como vocês veem aquele curso que está ali e a forma como cada um é ajudado e beneficiado de uma forma tão particular, e isso é muito legal. E aí, puxando esse gancho, inclusive dois ganchos, né? Primeiro, tá lá no link da bio, quem quiser comprar ainda para garantir para o Dia dos Namorados, pode ser muito útil, porque tem, inclusive, uma tabelinha bônus lá de entrega que facilitou a galera aí no Dia das Mães. Eu fiquei sabendo, até divulguei para vocês, algumas pessoas me passaram esse feedback. Mas, enfim, o segundo gancho aí que eu vou puxar, em se tratando de precificação, tá para sair aí algumas tabelas para você poder fazer a gestão do seu negócio. E eu vou soltar, junto com esse combo de tabelas, eu vou soltar uma mentoria de precificação. Só que antes de eu soltar essas tabelas, de eu soltar essa mentoria de precificação, eu resolvi sortear, na verdade, eleger uma de vocês aí que me acompanham. Depois eu vou soltar mais detalhes sobre isso. Eu resolvi eleger alguém para uma vaga gratuita na mentoria de precificação. Então, em breve, eu vou soltar aí uma página nos stories, vou botar no feed, enfim, vou massificar essa informação. Aí vocês vão preencher um formulário com as informações que eu vou pedir, para eu poder avaliar caso por caso e eleger uma pessoa aí para poder fazer comigo essa mentoria da precificação 100% gratuito, tá, gente? É uma parada muito legal, é um projeto muito bacana, que tem muito tempo que eu tô querendo tirar do papel. Tem muitos anos que eu formatei uma série de planilhas para eu usar dentro do meu negócio, e eu tô tentando deixá-las um pouco mais atrativas visualmente, tô tentando deixá-las um pouco mais assim usáveis, né, utilizáveis e também intuitivas para que vocês consigam usar o combo de planilhas sozinhas
mas a parte da precificação vai fazer parte de uma mentoria, porque existe aí um preenchimento de ficha técnica, enfim, é uma coisa muito complexa e eu não quero soltar isso puro para vocês fazerem sozinhas, porque eu não acho que vai ser uma experiência legal. Então, antes de soltar esse projeto para vender, né, essa mentoria, porque é uma venda, é um produto, eu vou colher esses formulários de vocês, essas informações, para poder eleger uma pessoa que vai garantir essa vaga gratuita na mentoria e vai poder contar para todo mundo depois como é que foi essa história aí, tá bom? Então, o gancho está puxado, parênteses está fechado, mas eu não podia deixar de puxar esse gancho porque eu estou extremamente ansiosa com isso. Elaina, meu fornecedor toda semana tem mudança de preço, fico bem chateada. Pois é, Elaina, eu não sei de onde você é, qual é a sua cidade, mas eu até falei isso antes. Cidades menores que têm um fornecedor só acabam ficando na mão de pessoas, às vezes, que não são muito justas, não têm muita empatia com o próximo e enxergam só a parte financeira. Então, acaba que a gente fica muito na mão dessas pessoas e isso é muito triste, né? Mas não adianta brigar, porque eu acho que você precisa dele, mas ele também precisa de você. Então, tenta conversar, tenta entender o lado dele, tenta perceber aí o que que rola, né, para ele ficar toda semana mudando os preços. Não é muito incomum, tá? Essa mudança de preço toda semana. Toda semana tem uma tabela no meu fornecedor. Na verdade, todo caminhão que chega. Então, você imagine, se chegam 2 caminhões, a cada caminhão tem uma tabela, tá? Então, assim, a gente aprende a conviver com isso. Eu não sei há quanto tempo também você tá dentro do nicho aí das flores, mas é muito comum. Não fique chateado, porque você vai acabar ficando chateado com uma coisa que a gente acaba tendo que se acostumar, tá bom? Carla, aqui em Brasília, a flor está até 4 vezes mais cara em todos os fornecedores. Exato, Carla. Quando eu fiz esses stories, na semana passada sobre a minha comprinha humilde de 10 pacotes que eu paguei 450 conto, e todo mundo, né, sei lá, mais de 60 pessoas vieram me falar sobre isso, eu percebi que eu não estou sozinha. Então, Carla, você não tá sozinha. 4 vezes a mais tá até legal. Tem flor ali que tá 5 vezes a mais, 6 vezes a mais. E tá triste, mas a gente vai sobreviver e foi por isso que eu resolvi fazer essa live hoje, colocar aí algumas soluções. Quem perdeu, eu vou deixar essa live gravada. Eu não vou soltar agora, porque eu gosto de fazer a capinha bonitinha. A minha equipe faz e a gente posta depois. Mas no começo da próxima semana eu devo soltar isso, tá bom? Aí você confere aí. Mais o que? Aqui em Piauí, Nordeste, está exatamente assim, Carla. Pois bem, tá vendo aí? A gente não tá sozinho. Pelo que entendi, já vem dos produtores de São Paulo e outros. Exatamente, Carla. Essa variação de preço, ela vem desde lá do cara que plantou a sementinha, entendeu? Então, toda semana, eles participam de um leilão para fazer essa compra. Tem um Instagram da cooperativa, acho que é Cooperflora. Volta e meia eles soltam imagens e vídeos desse leilão para a gente poder ver como é que os fornecedores garantem essa compra aí. É muito interessante perceber isso e ver que, assim, não é má fé dos fornecedores, na maioria das vezes. Pode acontecer, mas essa variação de preço semana após semana, e às vezes 2 vezes na mesma semana, é muito comum. Sim, eu já fui lá em Olambra. Tamo junto. Massa. Olambra é muito legal, né? Eu fiz meu curso de formação de florista lá em Olambra. Então, pude ver um pouquinho das coisas lá. Não, passei mais pela cidade, né? Não exatamente pela produção, mas é bem interessante. Isso é um mercado muito instável. São produtos perecíveis, né? A flor tem um tempo de vida muito curto e a gente até luta, coloca dentro da câmara fria, do freezer,
para poder lutar contra esse tempo de vida dela, né? Dar uma estacionadazinha para a gente conseguir trabalhar melhor. Mas não tem jeito, é um produto perecível, então a gente acaba tendo que se ligar nisso e tentar sobreviver da melhor forma. Bom, meu povo, acho que é isso, né? Mais alguém tem mais alguma perguntinha? Achei que ia ser mais rápido, mas estamos aí, ó, 50 minutos. Falei, meu copo de água já tá no final, pelo menos não acabou antes da hora hoje. Vamos ver se alguém tem mais alguma pergunta. Então, galera, fica de olho aí. Lá no link da bio tem o passo a passo para você criar a sua coleção para o Dia dos Namorados, Dia dos Pais também, tá aí na área. Quem tiver interesse, vai lá, clica lá, compra, garante. Vale muito a pena. Só você dar uma olhada lá nos depoimentos. A nossa amiga aí escreveu anteriormente que curtiu, usou bastante. E fiquem de olho que eu vou soltar aí os detalhes para esse. Eu não gosto de chamar de sorteio porque não vai ser na sorte, vai ser realmente, eu vou avaliar todos os formulários um por um para eleger a pessoa que vai fazer comigo de forma gratuita a mentoria de precificação. Então fiquem de olho aí. Então é isso, gente. Muitíssimo obrigada. Adorei. Vocês mantiveram o nível lá em cima dessa live, como sempre. 2022 está muito bacana, porque vocês estão mandando ver na live e interagindo demais. E isso é muito bom, porque acaba sendo um retorno, né, para o meu trabalho, para o trabalho da minha equipe, da galera que me ajuda, porque sozinho eu não consigo fazer, não consigo fazer sem vocês e nem sem eles. Então, muitíssimo obrigada. Eu gosto de agradecer sempre. E a gente se vê na próxima live. Beleza? Beijo, gente. Obrigada.